E Lula visitará a cidade de Juiz de Fora na próxima semana como parte de um tour de sua pré-campanha à presidência da República. O município foi o local em que o presidente Jair Bolsonaro levou uma facada durante a campanha eleitoral em 2018. A agenda do petista em Minas Gerais ainda prevê passagens em Belo Horizonte e Contagem. O lançamento de sua pré-candidatura acontecerá neste sábado e Geraldo Alckmin, que testou positivo para a Covid-19, participará de forma virtual do evento. Como noticiamos nesta quinta, a Justiça poderá colocar Adélio Bispo, autor da facada, em liberdade no meio desse ano. José Maria Trindade, 2 minutos, Zé. Olha, esta caminhada do ex-presidente Lula por Minas Gerais e por outros estados, ela é muito esquisita, porque exatamente ele não tem um encontro com o povo, como era, inclusive, a sua característica. Eu já vi aglomerações saudando o ex-presidente Lula, ele andou pelo Vale de Jequitinhonha, onde ele foi, e agora não existe mais. Essa verniz apagou, quebrou, não há mais essa ligação de Lula com a massa que o fez, né? É muito estranho a gente vê todo lugar que ele chega, um lugar cercado, onde estão plateias, chamadas plateias amestradas, e toda garantido para que ele possa entrar, e mesmo assim, sempre que ele aparece, é alvo de reações populares. Ele fala que vai ser uma campanha difícil, vai mesmo, a não ser que fique fazendo campanha através de um estúdio. Sobre o Adélio Bispo, ele não foi condenado, né? Não há um tempo certo de prisão para o Adélio. Ele vai ficar detido numa organização psiquiátrica pública, né? É um tipo de prisão, até que os psiquiatras entendam que ele não oferece mais risco à sociedade. Eu não acredito que psiquiatras possam colocar o Adélio nas ruas. Ele oferece, sim, risco para o presidente Jair Bolsonaro, para aliados do presidente Jair Bolsonaro, e isso durante uma campanha eleitoral. Então, sobre o Adélio, eu conto com essa certeza de que nenhum juiz vai aceitar um laudo, e não haverá um laudo no sentido da liberdade do Adélio. 1 minuto e meio, Fiuza. Olha, o Lula, ele deveria, né, assim, já que ele está fingindo que é honesto, já que ele está fingindo, né, que pode disputar uma eleição e vai disputar, apesar dos crimes que cometeu e pelos quais foi condenado, o mínimo que ele deveria, né, se ele está nessa conversinha de que não é arma, é livro, etc., então ele é da paz, né? O mínimo que ele deveria fazer, já que ele vai a Juiz de Fora, é repudiar o ato do Adélio Bispo. Ele é candidato a presidente, e nessa cidade, um candidato a presidente que liderava as pesquisas dizem que o Lula lidera, com 283% de intenções de voto, mais ou menos. Então, ele deveria aproveitar para dizer que diferenças políticas à parte, né, concorrência eleitoral à parte, que ele repudia, que aquilo é algo que não pode nunca mais acontecer. E nós não vimos nunca esses personagens aí, do PT, do PSOL, né? Nós jamais ouvimos esses personagens repudiarem. Ao contrário, eles dão combustível para essas teorias alucinadas de que não aconteceu aquela facada. Então, eu volto a dizer, essa gente está brincando com a sociedade, essa gente está armando os espíritos da sociedade, porque se passam a legitimar qualquer ato, né, de violência, de corrupção, etc., né, se for para quebrar as pernas da democracia e favorecer esse clubinho que vai se montando, aí evidentemente que a sociedade vai se sentir acuada. E ela tem reagido, felizmente, de forma pacífica, mas a sociedade mostrou que as pessoas conhecem a sua força, sabem se mobilizar, sabem se unir, e elas não vão deixar a democracia ser tomada na mão grande por esse personagem que já tomou tanta coisa na mão grande do país. Pelo menos assim a justiça decidiu, e depois houve a descondenação. Então, é de se lamentar que não haja um repúdio a esse ato violento, e como o Zé já disse, não tem como cogitar
a soltura do Adélio no ano da eleição. Isso seria uma provocação e um símbolo de incitação à violência no país. Você, Ana, 1 minuto. E nessa passagem aí pelo meu estado querido, ele vai colocar ônibus, vai pagar ônibus, como ele disse aí no último discurso, no último comício dele, ele vai pedir para que as prefeituras paguem R$100 mil para ex-artistas consagrados subirem ao palco e fazerem campanha eleitoral, violando as leis e as regras do TSE. Vamos seguir aí, né, esse tour do Lula por Minas Gerais e ver se ele vai falar com as pessoas, com a população, ou se ele vai estar falando aí, se ele vai conseguir falar em ambientes controlados, em ambientes que ele sabe que não vão gritar que ele não pertence mais ao cenário político do Brasil. Já já o comentário do Mota, mas continue participando da nossa enquete, hein? Segue no ar a pergunta lá no site da Jovem Pan. Você concorda com o apelo do presidente Jair Bolsonaro para que a Petrobras não aumente os preços dos combustíveis? Sim ou não? Dá tempo ainda da sua participação lá no www.jovempan.com.br. Roberto Mota, em 1 minuto e meio, Mota, que nos diz aí dessa viagem de Lula a Juiz de Fora. Brão, o discurso de Lula é alinhado com o seu projeto, que é o projeto do PT. A semente desse projeto é o próprio Lula, um criminoso que foi condenado em todas as instâncias e depois descondenado com um argumento jurídico inacreditável. Inacreditável é o sistema de justiça criminal do Brasil. Ele promove a impunidade de todo tipo de criminoso, dos assassinos do jornalista Tim Lopes, que fugiram depois de 5 anos presos só, dos assassinos do menino João Hélio, que foi arrastado pelo asfalto do Rio, do sofrimento do menino Juan Michael, que foi castrado, degolado, depois esquartejado pela própria mãe e pela companheira. Nenhum desses criminosos teve ou terá punição devida no sistema de justiça do Brasil. Eu não espero também, muito menos, que o Adélio tenha a punição que ele merece. Esse roteiro maléfico e perverso não tem chance nenhuma com o eleitor brasileiro. Por isso, eu espero que o Lula vá radicalizar cada vez mais até a eleição, porque ele está num beco sem saída.